Olá a todos. Hoje vamos continuar a falar sobre o serviço do vinho. Vou focar nos rótulos das garrafas para que vocês entendam melhor. Vamos lá. Os rótulos dos vinhos do Velho Mundo, da Europa, normalmente eles não indicam qual é o tipo de uva que está dentro daquela garrafa, que foi feito aquele vinho. Eles se referenciam normalmente a uma região. E então você precisa saber qual é a tipicidade daquela região, quais são as uvas que aquela região usa para fazer os vinhos. Por exemplo, se você pega um vinho da Borgonha, ele vai dizer que é da Borgonha, vai estar logo escrito lá, vinho da Borgonha em algum lugar, ele vai se referir quem é o produtor, quem é que faz aquele vinho, ele vai se referir mais restritamente ao terroir da Borgonha a que se refere aquele vinho. Aí você vai ter, então, mais certeza do que exatamente tem ali. Então, tem vários terroirs, ou micro-regiões definidas dentro da área grande que é a Borgonha. Então, se você olhar o mapa, você identifica, e normalmente esses vinhos de primeira qualidade da região da Borgonha, eles ressaltam qual é aquele terroir que veio aquele vinho, além do próprio produtor. E então falam qual é a uva. Então, a gente sabe que um vinho da Borgonha, um tinto, ele é um Pinot Noir. E a gente sabe que um branco é normalmente um Chardonnay. Pode ser da região de Chablis, do terroir de Chablis, que é um dos melhores brancos da Borgonha, que é com a uva Chardonnay. A mesma coisa acontece com a Itália. Itália é a mesma coisa. Você pega lá um Chianti, você não sabe qual é a uva. Quer dizer, a gente sabe, porque o Chianti tem majoritariamente a Sangiovese, né? Mas ela aceita outras, tipo, vai um pouco de Canaiolo também, misturado, existe alguma, porém, mais 75% no mínimo é de Sangiovese. Se você vai para a região do Piemonte, você pega lá um vinho Barolo, ele não fala qual é a uva. Nós sabemos que a uva é o Nebbiolo, que um Barolo é feito de Nebbiolo. Um Barbaresco, mesma coisa. Né? Então, ele não te diz, esse é um DOC, é uma área de origem controlada, uma denominação de origem controlada. Então, você sabe, porque você leu na literatura, então se informou, mas não vem na garrafa. Já os vinhos, a mesma coisa na Espanha, deixa eu voltar para a Espanha. Na Espanha é a mesma coisa, Rioja, a Ribeira del Duero, também não falam que é um tempranillo, mas sabemos que é um tempranillo, apesar de ter dentro do vinho também um pouco de, principalmente, garnacha, né? Que eles costumam misturar no tempranillo. Ele não é puro, mas é 75, 80, às vezes até mais de tempranillo. Portugal já também às vezes não fala, às vezes fala, né? Não é muito, apesar deles também se referirem à região do Douro, Alentejo, cada um expressa isso, mas você acha, é comum você ver as uvas que compõem aquele vinho. Normalmente em Portugal é quase sempre mais de uma, é sempre um corte de várias uvas. É comum você achar cortes de 5 uvas em Portugal. Quando temos o vinho do Novo Mundo, que seria América do Sul, América do Norte, Austrália, etc., né? A uva vem sempre indicada. A maioria, é muito raro você ter um vinho que não informa qual é a uva. E informam o produtor e a região. Isso informa, além de informar a uva, e se é corte, muitos deles
Alguns falam até a proporção do corte e outros falam pelo menos a sequência em ordem decrescente, né? Com a uva principal, a segunda, a terceira, e se tiver mais as outras, né? Então, essa é a particularidade dos rótulos. Outra coisa que eu gostaria de salientar nos rótulos é que, principalmente no Brasil, é obrigatório a ter um contrarótulo, né? O contrarótulo aqui no Brasil, normalmente é feito, é escrito, é produzido pelo importador. Então, as informações são boas, mas não é do produtor, né? Pode ter algum engano. Outra coisa a prestar atenção é que no Brasil é obrigatório a informação de se um vinho é seco, meio seco, se é suave ou doce. Você precisa informar, é obrigado. E atenção para isso, porque pela legislação brasileira, um vinho é seco quando tiver de 0 até 4 gramas de açúcar por litro de vinho. Portanto, bastante seco, né? Que é o correto de um vinho seco. A gradação acima, que seria um meio seco, é que é um grande problema. Porque se o vinho tiver 4,1 gramas de açúcar, aí ele é meio seco até 25 gramas por litro de açúcar. Então, veja que a diferença é 6 vezes, né? Se eu pegar um seco por um que está no limite máximo de açúcar, o que tem, que é o meio seco lá no limite máximo, tem 6 vezes mais açúcar. Então, ele é muito perceptível e fica uma bebida doce. Você pode ter sorte de pegar um meio seco com 5 gramas por litro. Você praticamente não vai sentir diferença de um seco. Mas se você pegar um de 15, 20 ou mais, com certeza você vai perceber. E se for acima de 25, já é um suave ou doce, aí vai até 80 gramas por litro, aí é um xarope, pelo amor de Deus. Bom, isso era o que eu queria alertar sobre os rótulos, né? A gente usa, vocês já devem ter ouvido falar, em decanter, né? O que é um decanter? É basicamente algo assim, né? Isso aqui, né? Esse é o decanter, onde você vai colocar o vinho aqui e ele vai, com essa superfície aberta aqui entre o ar, ele vai fazer a aeração. Então, eu estou usando ele para fazer a aeração do vinho, para colocar o vinho em contato com oxigênio, para que ele evolua rapidamente antes de eu começar a provar. Uma outra função é realmente para funcionar como decanter, aonde eu vou decantar um vinho velho que deixou várias borras dentro da garrafa, que é o processo natural da evolução do vinho dentro da garrafa, formado vários tipos de sedimentos. Então, para que isso não vá para a minha taça, eu decanto. Eu primeiro deixo a garrafa em pé, né? Tiro ela da minha adega, deixo ela em pé, para que decante isso. Isso, o ideal é fazer um dia antes, né? Aí você dá tempo para que esse sedimento fique no fundo da garrafa. Aí, bem devagar, você vai entornando a garrafa, de preferência contra uma luz, usual, o pessoal usar uma vela, né, para que ela ilumine a sua garrafa e você visualize os sedimentos. Aí você vai entornando o vinho dentro do decanter e mantendo os sedimentos na garrafa. Então, para isso serve o decanter. Eu falei também sobre as temperaturas. Qual é a temperatura ideal para você servir um vinho? Os espumantes devem estar na temperatura entre 4 e 7 graus, bem frio mesmo. Isso é bom porque retém mais as borbulhas
saem rapidamente da sua champanhe, o seu espumante, né? O champanhe, por ter mais corpo, o champanhe normalmente tem muito mais aroma e muito mais corpo do que um espumante normal. Pelo processo deles, um espumante que é feito pelo método champenoise, isso futuramente vou explicar para vocês, tende a ter mais corpo também. Agora, o champanhe sempre, né? Então, ele pode ser servido em uma temperatura um pouco mais alta, até deve ser servido, porque conforme você aumenta a temperatura, você libera mais facilmente os aromas da bebida. Os brancos e os rosés também na temperatura de 8 a 10, como o champanhe. Os vinhos tintos leves a médios já devem ser servidos na temperatura de 14 a 16 graus. E os tintos encorpados na temperatura de 16 a 18 graus. Agora, eu preciso armazenar, eu preciso de uma adega. Sinceramente, eu acho que se você não pretende ter vinhos, comprar um vinho e ter a paciência de guardá-lo por muito tempo, você não precisa de uma adega. Essas adegas climatizadas que tem no mercado, eu acho elas muito boas e essencial para quem gosta de vinho, mas com a simples finalidade de deixá-lo, a bebida, na temperatura que deve ser consumida. Existem adegas climatizadas que têm até duas partes. Uma parte para vinho branco, onde você põe a temperatura adequada para o vinho branco, e a outra para o vinho tinto. Então, o ideal é que você coloque as temperaturas corretas ali, né? De preferência um pouquinho abaixo daquela que você vai beber, porque aqui no Brasil a temperatura ambiente é sempre muito acima do que a temperatura que deve estar a bebida. Então, assim que você tirar, rapidamente a temperatura do vinho vai subir. Então, essas adegas, para essa finalidade, eu acho essencial. Agora, se você pretende ter uma coleção de vinhos e comprar vinhos de guarda, esperar que ele evolua, provar, eu posso comprar 10 garrafas de um vinho fenomenal, né? E tomar uma a cada ano e ver como o vinho está evoluindo. Se você tiver essa curiosidade, ter uma adega adequada para armazenar o vinho corretamente, para que ele realmente consiga ter essa longevidade, é importantíssimo. Senão, não. Se for, quais são os critérios? Bom, se você precisar, então, da adega, a adega deve ser um local de pouca luz, com pequeníssima variação de temperatura, o mínimo possível, 2, 3, não pode passar disso, no máximo 4 graus, a variação de temperatura dentro da adega. E aí você deve lembrar o seguinte, se a sua temperatura na adega média é sempre 20 graus, então ela pode, no inverno, em dias muito frios, baixar para 18, em dias de muito calor, chegar a 22, só lembre do seguinte, a temperatura acelera o processo de envelhecimento do vinho. Acelera as reações, acelera a evolução. Então, se um vinho, você pode guardá-lo por 50 anos, digamos, né? Se ele tiver a temperatura de 16 graus, como é nas adegas lá da Europa, 14, 16 graus, ele dura 50 anos. Se eu puser na minha de 20, isso deve cair para metade, né? Então, só tem que se atentar a isso. Você pode fazer uma adega tipo walk-in, né, que é chamado, onde você entra dentro dela, e aí você refrigera o ambiente, põe um controlador de temperatura e mantém a temperatura que você quiser. Claro, tudo isso custa dinheiro, etc. Para um colecionador, para um apaixonado, etc., talvez valha a pena. É um hobby, você manter o controle disso, fazer uma lista de vinhos, acompanhar essas evoluções, pegar, bom, hoje eu vou olhar a sua carta dos seus vinhos, pô, esse vinho está guardado comigo há 10 anos, como será que ele está? Vou lá provar. Quer dizer, tudo isso é muito interessante, eu acho que faz parte do mundo do vinho. Então, basicamente, era isso que eu queria falar para vocês. Eu vou mostrar agora aqui
como abrir uma garrafa. Porque muitas pessoas, uma vez, numa reunião de amigos, queriam saber porque não conhecia. Bom, eu uso basicamente esse tipo de saca-rolha, onde eu tenho o meu canivete aqui na lateral. Eu pego uma garrafa de vinho, eu vou cortá-la aqui, nessa parte. Então, eu simplesmente deito e serrilho o lacre aqui da minha garrafa, a volta toda. Aí eu faço um corte na vertical aqui, para facilitar a liberação. Aí é só pegar aqui e sai o lacre e a rolha que é exposta. Se é um vinho muito antigo, 10 anos ou mais, pode ter algum fungo aqui na rolha, alguma coisa. Então, é ideal você usar um pano úmido, passar para limpar essa parte da garrafa. Aí, eu pego o meu saca-rolha, essa parte, a ponta, inclino a garrafa, aponto o bico da ponta, eu coloco no centro, com ele inclinado. Aí ele entrou, eu giro. Até a última volta. Apoio, primeiro estágio. Segundo estágio. Essa rolha, vou mostrar para vocês, é uma de aglomerado de cortiça que tem o top nas duas extremidades, você está vendo aqui, né? Que garante a eficiência da rolha. Você vê que realmente reteve aqui e o vinho não subiu. Esse vinho é da safra 2005, portanto, é um vinho que tem 17 anos, e a rolha está em bom estado, em perfeito estado. Removo a minha rolha e posso guardar meu saca-rolha. Aí, por prudência, é interessante fazer uma limpeza no bico da garrafa e está pronta para ser servida. Eu vou colocá-la no decanter, então eu vou inclinar o decanter, inclinar a garrafa e despejar o vinho. É um vinho de 17 anos, pode ter algum sedimento. Vamos ver se é o caso ou não. Ficou alguma coisa assim. Bom, eu deixo então o vinho aqui para aerar e daqui a pouco eu vou saborear, né? Quando o objetivo é a aeração, isso é altamente recomendável, principalmente para vinhos jovens, né? A aeração promove essa evolução e começa a liberar vários aromas e o vinho fica muito mais agradável. O ideal é que ela dure 40 minutos, 1 hora, até 2 ou até mais de 2 horas, dependendo do tipo de vinho, para liberar tudo. Se eu pego um Barolo, por exemplo, o ideal é que ele fique num decanter por 3 horas, para que libere e que a bebida fique muito boa. Então,
basicamente é isso. Eu vou fazer um brinde a vocês. A saúde de todos. Muito obrigado. Excelente. Tchau, tchau.